Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Eu desejo sinceramente que você esteja bem, viu? Mas quero te dizer que caso não tenha sido possível, que caso hoje não seja possível estar bem, tá tudo bem. Não fique mal por não estar bem, viu? A vida é feita de ciclos e as coisas funcionam assim mesmo. Como diria Leon Denis, as marés da vida ora se enchem, ora baixam, e nós vamos percebendo aonde dá para melhorar e quando não der, tentando, quem sabe, ficar numa certa paz, mesmo não estando perfeitamente como nós gostaríamos. No último episódio, nós conversamos um pouco sobre a maneira como o espiritismo brasileiro vem se desatualizando em relação a um pressuposto básico muito importante em Kardec, que é a fé raciocinada. Podemos ali conversar sobre uma fé que procura a racionalidade, ou seja, sobre uma fé que se propõe a lidar com as questões da filosofia, da ciência, de maneira a não culminar em algo dogmático, em algo tendo em vista que o dogmatismo ele seria justamente a consolidação de determinadas ideias que não combinam com o progresso. E Kardec cunhou essa perspectiva de um espiritismo que progride sempre. O espiritismo entende-se como uma filosofia que vai se completando ao longo do tempo. Foi sobre isso o nosso episódio. E alguns comentários que nos chegam sobre as ideias que a gente faz circular aqui merecem destaque. Eu de vez em quando separo os passos, como vocês sabem, para comentar aquelas pessoas que, de maneira muito educada e generosa, trazem as suas colaborações. Dessa vez, lá no YouTube do Inspiração Espírita, o André Pio solicitou que nós fizéssemos algumas exemplificações sobre conceitos espíritas que, eventualmente, a gente possa entender que não estão usando a fé raciocinada. E aí, André, e a todos e todas que me ouvem, eu fiz uma listinha rápida aqui de pontos importantes da filosofia espírita que, a meu ver, no momento contemporâneo, não estão sendo tratados com um diálogo adequado com a ciência. Por exemplo, vamos começar com a ideia da comunicabilidade com os espíritos, a mediunidade. A mediunidade espírita, ela sofre de uma grande questão ritualística no Brasil hoje. Nós produzimos uma mediunidade que é sempre muito homogênea, enquanto que a mediunidade em Kardec é algo com espontaneidade, é algo que precisa ser vivido num ambiente de profunda confiança, amizade e que haja um mínimo de homogeneidade nas intenções, não nas ideias, porque somos diferentes, mas o objetivo de um grupo mediúnico, ele sempre precisa girar em torno de confiança, de harmonia. São pressupostos básicos em Kardec, se nós formos ao Livro dos Médiuns, por exemplo. E nós fizemos da mediunidade espírita uma repetição de trejeitos que não dialogam com aquilo que é o progresso das ideias. Nós sabemos, por exemplo, que hoje há estudos muito avançados no sentido das experiências de quase morte, no sentido mesmo dos testes psíquicos que evidenciam dentro de propostas realmente metodológicas, aquilo que pode se comprovar em termos de mediunidade. O espírita brasileiro trancou a mediunidade dentro da instituição espírita numa perspectiva muito privada dela. É dificílimo hoje se enxergar, por exemplo, dentro da instituição espírita, uma proposta contemporânea em que a mediunidade se mostre para fora. Ela está trancada dentro. Se formos ao conceito, André, e todos e todas que nos dão atenção nesse momento, da reencarnação. A reencarnação, lá em Kardec, era uma proposta de entendimento lógica, inclusive lógica do ponto de vista mesmo daquilo que a gente poderia aprofundar como a lógica filosófica, a disciplina da filosofia que é a lógica. Mas quanta coisa aconteceu depois de Kardec em termos de experimentação,
e hoje, por exemplo, a parapsicologia e mesmo a psicologia, advindo lá das experiências de Ian Stevenson, que deixou um legado muito grande dentro da academia de estudos da reencarnação, com aquele primeiro livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, e uma série de outros que seus alunos e alunas desenvolveram. E a reencarnação dentro do espiritismo está também trancada no entendimento dogmático, aqui e ali, como podemos dizer já, até de maneira ameaçadora. Olha, se você fizer isso na próxima encarnação, ou isso que está acontecendo com você só pode ser fruto de uma outra encarnação. A gente tornou aspecto religioso e quase sempre dogmático uma série de postulados espíritas que precisavam de diálogo com a filosofia e com a ciência. O conceito de evolução, a gente trata a evolução de maneira linear, entendendo muitas vezes de maneira equivocada, ao contrário do que a sociologia, do que a antropologia apontam, que povos vão evoluindo até chegar numa certa condição, e a gente vai apontar os civilizados e aqueles que então não têm condições de conviver em certos aspectos da sociedade, aqueles que seriam bárbaros, que seriam inferiores. Nós repetimos conceitos assim dentro do espiritismo brasileiro por falta também de diálogo com as disciplinas da filosofia, da ciência que estudam hoje a sociedade. Me parece que esses exemplos da mediunidade, da reencarnação e também da ideia de evolução são suficientes para trazer de volta a discussão de como nós precisamos colocar ciência, de como nós precisamos colocar filosofia dentro do espiritismo brasileiro contemporâneo, não para atualizar pressupostos filosóficos, mas para tornar os pressupostos filosóficos espíritas utilizáveis, aplicáveis ao tempo de hoje. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.